temos essa oportunidade e queremos aproveitá-la de uma forma que Deus seja glorificado em tudo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 15, versículo 21. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Vamos ler todos juntos esse versículo 21, Marcos 15, 21, todos juntos. E na minha versão, os irmãos leem na sua. E constrangeiro um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar na versão revista e atualizada, para a gente ler todos juntos esse texto. Deixa eu pegar aqui. Marcos capítulo 15, versículo 21. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos esse tempo na Tua presença. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos porque a Tua palavra tem sustentado a nossa vida, tem orientado as nossas decisões. A Tua palavra tem encontrado guarida no nosso coração, e aqui estamos nós, querendo viver para Ti e Te amar de todo o nosso coração. Mas envia, Senhor, a Tua palavra com graça, misericórdia, que Teu Espírito ilumine a nossa mente mais uma vez. Nós temos essa expectativa e cremos que mais uma vez seremos achados por Tua palavra, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós temos na nossa mensagem de hoje esse personagem, um tanto quanto para alguns enigmático, porque pouco se fala sobre ele, mas ao olharmos com cuidado para o que este homem, Simão Cirineu, ele fez um ato glorioso. Ele pôde ajudar a carregar a cruz do Senhor até o final. Alguns dizem que este homem, Simão Cirineu, ele carregou somente a parte horizontal da cruz, que era a que Jesus Cristo estava levando, pois a parte vertical já estava lá no Gólgota, e ali o Senhor seria dependurado com a parte horizontal, e ali ser colocado, içado, levantado até a parte vertical, e ali padecer naquele momento. E é justamente, alguns comentam que há uma possibilidade do Simão Cirineu ter levado essa parte horizontal
Alguns dizem que não, realmente foi a cruz que Simão levou até o final, ajudando a completar a ida até o Gólgota. Não sabemos com certeza que parte da cruz, ou se foi a cruz toda que Simão levou, mas o nosso Senhor estava machucado pelo flagelo dos romanos, com os seus chicotes, que na ponta do chicote, pedacinhos de ossos pontiagudos, pedacinhos de metal, para quando batesse nas costas ou no corpo daquele que estava a levar a cruz, pudesse ferir. Junto com o peso e a pancada do chicote, os próprios soldados viram que estava difícil para aquele que dominava o mar, o vento, para aquele que era Senhor do universo, aquele que criou todas as coisas pela sua palavra, aquele que por meio dele tudo foi feito de acordo com Colossenses e como nos diz a palavra, aquele que governava tudo e todos, estava com o seu corpo sentindo o peso da cruz. E talvez os discípulos quisessem ajudar, mas eram impedidos. Talvez os irmãos ou aquelas mulheres que serviram ao Senhor na sua caminhada quisessem apará-lo, pegá-lo, e não puderam. Mas Simão Cirineu o fez de uma forma constrangedora. O texto nos diz que ele passava por ali, vindo do campo. Não sei como ele foi identificado que estava vindo do campo, mas ele estava passando. Ele não estava acompanhando o flagelo do Senhor desta igreja e do Senhor desta vida, da sua vida. Escarnecido, cheio de pancada, com um peso, ficava difícil. E os soldados, os seus algozes, disseram: ele precisa de alguém para ir até a cruz e concluir o propósito de ser crucificado. Aquele que tinha sobre o seu comando legiões de anjos ao seu favor. Mateus capítulo 26, versículo 53, Jesus disse: ou pensas que eu não poderia orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Sim, Jesus tinha consciência de que ao seu favor Ele tinha os céus, mas por amor a mim e a você, Simão precisou, por providência celeste, aparecer para ajudá-lo a concluir o seu propósito, se sacrificar por mim e por você. Aquele que tinha os céus de anjos ao seu favor, aliás, precisava só apenas um, aquele anjo que foi lá diante da afronta de Rabsaque, quando Ezequias ficou sob da afronta, e Ezequias foi clamar ao Senhor, e vem a resposta através de Isaías, e um anjo veio no exército assírio e matou milhares. Ele não precisava de legiões, mas ele tinha legiões ao seu favor. Eu fico pensando que nesse momento que Simão Cirineu está chegando, talvez
algum anjo que estivesse contemplando o Senhor dele quisesse estar no lugar de Simão Cirineu para ajudar o seu Senhor a concluir o propósito de morrer por nós. Eu fico pensando, que privilégio é este que Simão Cirineu teve de fazer a vez dos seus discípulos. Mas eu vejo que Simão Cirineu nos representava ali, ajudando o seu Senhor, servindo ao seu Senhor com a sua força. Queridos irmãos, ao olhar para Marcos capítulo 15, versículo 21, nós vemos um homem obrigado, constrangido, que nem queria estar ali, ter o privilégio de servir a Cristo. Que grande privilégio, que grande oportunidade. E ao que nos parece, e aí são conjecturas do pastor Lúcio, ao que nos parece, os filhos de Simão Cirineu eram conhecidos pela comunidade de crentes. Parece que os filhos de Simão Cirineu creram no Senhor. Por quê? Porque o texto relata que ele era pai de Alexandre e de Rufo. Parece que o fato de fazer o que não gostaria de fazer, de sofrer quando não deveria sofrer, Simão Cirineu parece que colheu na sua vida frutos de servir ao Senhor. Que privilégio de servir ao Senhor. E parece que ele teve frutos na sua família, porque ao citar-se Alexandre e Rufo, Marcos dá a entender que estes eram conhecidos, porque o pai dele é citado. Depois de andar centenas e centenas de quilômetros, lá de Cirene, na Líbia, antes do Egito, ou perto do Egito, Simão Cirineu não esperava, judeu, ele não esperava ser humilhado publicamente ao levar a cruz de um julgamento que não era dele, era dos outros, era do Senhor. Ele não esperava, depois de andar quilômetros e quilômetros para celebrar a Páscoa, podia ter esse constrangimento. Bendito constrangimento, providencial constrangimento, servir ao Senhor. Simão Cirineu, que fez a vez de muitos servos do Senhor, que poderiam e queriam, gostariam de estar ali. Conjectura, talvez, mas há uma grande possibilidade da mulher de Simão Cirineu ter colhido na sua vida o fruto de um serviço pesado ao Senhor. Abra em Romanos capítulo número 15. Romanos capítulo 16, capítulo 16, versículo 13. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que é minha mãe também. Romanos, capítulo número 16, versículo número 13. Ao dizer isto, Paulo está dizendo que existe um Rufo, que a mãe dele era como se fosse mãe para Paulo, era uma serva de Deus.
Há uma grande possibilidade, talvez não seja conjectura do pastor Lúcio, que a graça, o privilégio, o benefício de servir a Cristo foi tão grande na vida de Simão, que além de Alexandre, Rufo, a sua esposa, também aceitaram a Jesus Cristo e se converteram. Talvez não seja conjectura, seja a verdade de que ao servir a Cristo, existem grandes benefícios na vida daqueles que assim o fazem. Na outra versão, o presbítero me emprestou aqui, tem dizendo assim, Romanos 16, versículo 13: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Talvez Paulo estivesse longe da sua mãe. Talvez Paulo na sua caminhada precisasse de mãos carinhosas de uma mãe na sua caminhada. E talvez ele tenha achado na esposa de Simão Cirineu, talvez, as mãos que afagam e que ajudam na caminhada difícil de servir a Cristo. E parece que Paulo recebeu na sua vida a graça de ter uma mãe, porque aquela jovem ou aquela senhora creu no Senhor através do serviço de Simão o Cirineu. Queridos irmãos, um dia Paulo estava perseguindo a igreja do Senhor, e Jesus, ele se dirigiu a Paulo lá em Atos capítulo número 9 e fez uma pergunta a Paulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus se identifica tanto com a sua igreja, que ao Paulo perseguir o seu povo, Paulo estava perseguindo a Cristo. A verdade que Paulo aprendeu já na sua conversão, e que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Como diz lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Simão Cirineu, ele teve o privilégio, a graça de servir a Cristo. E nós, que talvez algum de nós ouvindo essa mensagem queríamos fazer a vez de Simão Cirineu, mas nós temos a oportunidade também de servir a Cristo, servindo a igreja de Cristo, ao corpo de Cristo. Simão Cirineu fez a sua parte, e ao que nos parece foi abençoado. Nós temos o privilégio de servir a Cristo, servindo uns aos outros, o corpo de Cristo. E isso não é espiritualizar, pelo contrário, é ser bíblico. Por quê? Porque diante desses textos, e muito mais, em Efésios no capítulo 4, em Coríntios, em Romanos capítulo 12, nós temos a referência de que nós somos e fazemos parte de um corpo, e o corpo de Cristo. Querido irmão, você já parou para pensar o privilégio que você tem, que é servir a Cristo? Maldita a hora de Simão Cirineu, bendita a hora de Simão Cirineu em estar aparecendo naquele momento. Às vezes nós padecemos por situações difíceis e constrangedoras na nossa vida, e simplesmente
nos lamentamos e paramos de servir a Cristo e fazemos corpo mole e deixamos de viver para Cristo e de servir ao Senhor aqui na igreja. Essa igreja precisa, e esta é a mensagem, de pessoas, homens e mulheres, que estejam dispostos a ter o privilégio de servir a Cristo, como Simão Cirineu. E você, meu irmão, só vai poder servir a Cristo como Simão Cirineu fez. Você só vai ter esse privilégio se você servir ao irmão que está do seu lado, a ser servo do seu irmão. Você estará sendo servo de Cristo. Não fique com inveja de Simão Cirineu, não, mas que você possa se posicionar. Como estamos aqui para fazer um procedimento administrativo, que você possa se posicionar, assim como os oficiais e como irmãos que estão aqui, que você possa se posicionar para servir ao Senhor. Servir a Cristo é um privilégio. Simão Cirineu, talvez no primeiro momento não foi bom para ele, não foi bom, pegar um peso, uma vergonha, mas trouxe frutos maravilhosos na sua vida. É o que nós cremos, pelas evidências de que o texto nos aponta. Você está disposto a servir a Cristo? Esta igreja conta com você. Eu não sou Paulo, não, mas nós temos outros irmãos nessa igreja, temos outros eleitos do Senhor que podem ser abençoados pela sua vida, como Paulo foi abençoado pela mãe de Rufo, esposa talvez de Simão Cirineu. Que suas mãos sejam mãos abençoadoras, mãos que abençoam o corpo de Cristo, mãos que entendem que foram feitas para, assim como Simão Cirineu, ter o privilégio de servir a Cristo. Você sente-se chamado para isso? Você tem negligenciado isso? Tome tento, se posicione e diga diante desta mensagem: Senhor, estou aqui, eu quero servir a igreja, eu quero servir a Ti, Senhor Jesus, servindo a esta igreja. Eu quero servir ao Senhor como Simão Cirineu. Eu quero servir apesar da caminhada difícil. Que você possa se consagrar a Deus para o serviço dele e para a glória dele.